3, 2, 1 e vocês estão ao vivo. Boa palestra. Boa noite a todas e todos. Daremos início à conferência Conservadorismo e Desigualdades Socioeconômicas no Brasil, interpretações fundadas na história. E em seguida teremos a divulgação dos premiados do terceiro prêmio ABPHE da melhor tese e dissertação. Então, para mediar a sessão e apresentar o palestrante, passo a palavra à professora Rita Almi, da Universidade Federal Fluminense. Boa noite a todos. Mais uma vez, agradecer à BPHE e à organização por esse evento que está tão rico e tão bem organizado. Nessa noite, em seguida, teremos a conferência do professor Luiz Felipe de Alencastro, que é uma pessoa que dispensa apresentações. Luiz Felipe possui graduação no Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, doutorado em História Moderna e Contemporânea na Université Paris-Nanterre, livre docência em História Econômica na Unicamp. Foi professor por 15 anos foi professor por 15 anos na Sorbonne Université e atualmente é professor titular da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Tem experiência na área de Ciência Política e História, com ênfase em História do Brasil, atuando principalmente nos seguintes temas: Brasil, Angola, Atlântico Sul, escravismo, sistemas políticos, história econômica e história cultural. O professor Luiz Felipe, das suas inúmeras publicações, eu gostaria de ressaltar o livro Trato dos Viventes, que recoloca o Atlântico nas análises e na relação Brasil-África, além de uma fantástica análise iconográfica na organização e no texto que abre o volume de Brasil e Império da coleção História da Vida Privada no Brasil, e que Luiz Felipe analisa uma fotografia de uma forma emocionante e extremamente cuidadosa. Agradeço ao professor Luiz Felipe por nos dar o prazer e a alegria de estar aqui conosco e passo, em seguida, a palavra para a sua conferência. Obrigada a todos e obrigada, Luiz Felipe. Professor, o seu microfone está fechado. Boa noite a todos. Eu agradeço os organizadores pelo convite. Eu já tinha participado em outros anos neste mesmo evento, nessa mesma organização de História Econômica, e eu fico mais contente até porque eu respondi ao convite de Cláudia Tessari e agora encontrei a Rita Almico aqui. As duas foram alunas minhas no Instituto de Economia da Unicamp, onde eu ensinei no final dos anos 80 e no começo dos anos 90. E a temática que eu vou tratar, eu vou começar numa abordagem mais global, partindo de uma reflexão sobre a história de desigualdade, para depois chegar no caso brasileiro. Há o Branko Milanovic, num comentário sobre um livro que eu vou citar em seguida, que é um livro que se chama History of Global Inequality, feito por dois autores dinamarqueses, organizado, Christian Christiansen e o Steven Jensen. Eu vou colocar aqui a referência do livro, porque eu vou me basear um pouco na introdução que eles fizeram, que está acessível online. O livro é caro, saiu ano passado, mas a introdução, vocês botando o nome do autor, dos dois autores, acham logo o texto online, tem o PDF da introdução.
E o Milanovic, que trabalhou no Banco Mundial, lembrava que o tema da desigualdade, que tinha sido importante nos anos 60, nos anos 50, e nos anos 70, some do mapa no Banco Mundial onde ele estava, onde se procurava estudar mais pobreza. E por razões um pouco ideológicas, porque é mais fácil estudar pobreza sem estudar desigualdade, isto é, mostrar como os ricos estão ficando mais ricos e os pobres continuam pobres, ou até se agrava a diferença entre os segmentos de quem se apropria, o topo superior que se apropria mais da metade da renda nacional, os 10%, e os 50% que tem uma pequena parcela dessa renda. Eu vou falar disso depois. O tema sumiu e também houve uma resistência dos países a deixar que se fizessem pesquisas sobre a desigualdade no interior dos países, em cada país. Então, ficou mais fácil falar de desigualdade internacional, isto é, a desigualdade entre países, ou de desigualdade global, onde a população mundial era considerada como se fosse uma população de um país só, e então não havia os contornos nacionais que criavam problemas políticos. Os países, ao caso dos países que não tinham dados, que não faziam pesquisa sobre isso, eu vou voltar nesse ponto, e é o caso dos países que tinham os dados, mas se recusavam a fornecer. Isso é um tema importante na reflexão sobre o Brasil, porque, a partir do censo de 1970, em pleno milagre econômico, começou-se a ter dados, quando as tabelas começaram a ser publicadas, houve gente que teve acesso a dados mais sofisticados, e começou-se, então, a perceber que havia essa desigualdade se acentuando no Brasil. Os ricos estavam mais ricos, os pobres ficavam mais pobres. É o famoso debate sobre a distribuição de renda no Brasil. Esse debate tomou uma dimensão importante porque ele foi levado primeiro para a academia, e o Edmar Baixa, Malan e vários outros estudaram, e isso o Alberto Fischlow publicou um artigo no começo dos anos 70, tudo isso graças ao dado do recenseamento de 70, e depois das PNADs, que começaram a ser feitas em meados dos anos 70 e que foram afinando esses dados. Então, houve esse debate acadêmico que convergiu com uma oposição cada vez mais nítida do eleitorado brasileiro contra a ditadura. Em 1974, para relembrar, é a grande vitória eleitoral do MDB, quando o MDB conquista os postos de senadores dos estados mais importantes do Brasil. Foi quando o Quércia foi eleito aqui em São Paulo. Isso mudou a dinâmica da oposição, porque o posto para senador era o último posto, o posto mais alto que o eleitorado podia
escolher pelo voto direto, não havia eleição para governador, nem para presidente, nem para prefeito das capitais, e o posto de senador, então, polarizava toda a oposição à ditadura pela via eleitoral, e isso vai sendo confirmado depois nas eleições diretas para governador em 82, e, do meu ponto de vista, foi isso que derrubou a ditadura. Essa sequência de eleições, onde o esquema de institucionalizar a ditadura através de 2 partidos e de preferência com um partido hegemônico, que seria a Arena, foi desmontado pelo eleitorado. Mas é importante, então, notar essa convergência do movimento político, no sentido mais global da palavra, e de uma reflexão de estudos acadêmicos sobre o país, mediados pelo movimento sindical também, não só da militância sindical, que começa a surgir no ABC nessa época, mas também pelo próprio Diese, notadamente o estudo clássico do Diese em 1973, que não, foi em 74, mostrando que os dados de inflação de 1973 estavam manipulados. O dado, a taxa de inflação que você vê de gatilho para o reajuste de salário tinha sido manipulada pelo senhor Delfim Neto, que era o ministro da Fazenda. Depois se deu sumiço nisso, mas foi um momento importante dessa mobilização. Em seguida, houve, paralelamente, a partir de 1970, e mais exatamente em 1971, o Grupo Palmares se reúne em Porto Alegre e lança a reivindicação visando a celebrar o 20 de novembro, dia da morte de Zumbi Combate, em 1695, como o Dia da Consciência Negra. Isso tomou uma extensão nacional, como vocês sabem, é feriado em algumas cidades e estados, e é um dia de comemoração, foi uma data instituída como comemoração nacional em 2011. Eu estou falando hoje isso porque daqui a alguns dias é o 20 de novembro de novo, é um momento de reflexão sobre essa luta toda, e em seguida houve os estudos feitos a partir do censo e das PNADs. É preciso lembrar aí o livro O Pioneiro, do Carlos Azenbalg. Também aqui a pesquisa acadêmica teve a sua importância decisiva, e que demonstravam que a desigualdade racial no Brasil mantinha-se constante, até se agravava, malgrado o aumento do PIB, malgrado o crescimento acelerado que o Brasil estava conhecendo nesta época, e a situação, então, da população negra, aí, no caso, ainda é mais grave, porque havia uma espécie de incógnita estatística. Por quê? Porque o último recenseamento que tinha dados de cor e raça era o recenseamento de 1950, porque o recenseamento de 1960 foi feito na época da mudança para Brasília, e houve a implantação do parlamentarismo em 1961, os dados do censo foram mal colhidos e não puderam ser tabelados extensivamente. Os dados, então, não podem ser explorados, não podem ser utilizados, não foram produzidos de maneira acessível. Em 1970, no outro censo decenal, a ditadura proibiu que se coletassem dados sobre cor e raça. Então,
os primeiros dados sobre cor e raça vão aparecer na PNAD de 1976. Isso, então, nesse momento, quer dizer, entre 1950 e 76 não tinha dado nenhum, tinha uns dados muito esparsos, que não dava para tirar grandes conclusões, o que muito contribuiu para a sedimentação dessa ideia que o Brasil era uma democracia racial. Nos Estados Unidos chegavam notícias de afrontamentos violentos, raciais, era a época que os guetos estavam pegando fogo, era a época do Black Power, e no Brasil não havia isso, é óbvio que havia ditadura também, mas, enfim, não havia dados que desmentissem o fato de que o Brasil era uma democracia racial, os protestos eram limitados. Em 1978, foi fundado em São Paulo o Movimento Negro Unificado, que depois se estabeleceu em vários estados, levantando a bandeira do antirracismo e da defesa dos afro-brasileiros. Isso, então, houve aí também uma convergência da academia com o movimento social nessa política de reivindicação, um embrião de reivindicação de política afirmativa que aparece no programa do MDB em 1978 e uma alusão a esse fato e que depois vai ser parte integrante de uma luta política muito interessante, porque eu sou testemunho disso, eu sou suficientemente velho para ter visto essa transformação. A esquerda inteira, incluindo aí a UNE, nos anos 60 e 70, incluindo o Partido Comunista, era hostil à ideia de se levantar a questão de discriminação racial, porque ela parecia que ia dividir o movimento social. Isso é, se você dissesse que os negros eram explorados de maneira mais intensa, sofriam mais barreiras só porque eram negros, e não porque eram só trabalhadores, comparando com os trabalhadores brancos, isso era uma espécie de heresia no contexto daquela esquerda dessa época. E houve, então, todo um trabalho do movimento negro e um debate mais extenso que envolveu a academia também, à medida que as estatísticas foram se acumulando, mostrando que essa discriminação era real e com dados concretos, e isso levou ao julgamento no Supremo em 2012 sobre as cotas, no qual o Supremo decidiu por unanimidade. Este Supremo que briga o tempo todo aí na TV Justiça, os ministros que brigam entre eles, decidiram por unanimidade que as cotas não infringiu a Constituição, que as cotas, a política afirmativa não era inconstitucional, isto é, ela estava respeitando a Constituição brasileira. Isso é um elemento decisivo e quem nunca leu, aconselharia que lesse o voto do ministro Lewandowski, que foi o relator dessa decisão e que foi desse julgamento, porque havia uma ADPF, que é uma ação de descumprimento de preceito fundamental introduzida no Supremo pelo DEM, e que dizia
que as cotas violavam a Constituição, os preceitos constitucionais. O Supremo disse que não, e dizendo que não, o Supremo cria uma jurisprudência, isto é, a decisão pode ser avocada pelas cortes, pelos outros tribunais, dizendo que o que está implícito na decisão é que há práticas não escritas na lei, porque o racismo é um crime, que constitui um entrave concreto, real, à igualdade de chances dos negros brasileiros no acesso à universidade pública. A lei aplicada pelas universidades já desde os anos 90, por isso é que ela foi atacada do Supremo, a lei aplicada pela UNB, a lei de cotas da UNB, da UERJ, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aliás, previa cota, e isso vai mudar em seguida, a lei vai ser votada pelo Congresso, uma lei de cotas que prevê, como vocês sabem, 50% de vagas de cotas, mas 25% são para alunos do ensino público que tenham menos de renda de menos de 2 salários mínimos e 25% são previstos para os grupos raciais, raça no sentido cultural aqui, obviamente, que correspondam ao censo do IBGE no Estado, que faz com que, no Amazonas, no Acre, as cotas para descendentes de indígenas ou para indígenas das nações originárias do Brasil são mais importantes do que as cotas para negros, aliás, é cota para preto e pardo no conceito do IBGE, e do que na Bahia ou em São Paulo. Então, essa política afirmativa foi um sucesso, tanta prova que é um sucesso que esse governo que desmonta as conquistas sociais que pode, não se atacou aí diretamente as cotas, ameaça, mas não se atacou, não atacou, e evidentemente que ainda isso está em suspenso. Houve um diretor de um grande colégio de São Paulo, recentemente, um colégio de ensino médio importante, que disse que as cotas estavam destruindo o ensino brasileiro, as universidades, e há uma ameaça sempre presente, mas os estudos feitos são unânimes em mostrar que os cotistas têm um aproveitamento igual ou superior aos não cotistas, e os primeiros estudos que aparecem agora sobre a empregabilidade dos cotistas mostram que a empregabilidade deles não está afetada pelo fato de eles serem cotistas. Eles têm uma aceitação no mercado de trabalho ou dos concursos públicos perfeitamente na média dos outros candidatos. Então, isso é um dos raros episódios bem-sucedidos da luta social do Brasil que ainda tem um peso importante, é uma das experiências de política afirmativa mais extensas do mundo hoje, perdão, essa do Brasil. Há uma tentativa de voltar isso nos Estados Unidos, porque havia e depois foi proibido, e essa luta está no nível dos estados agora, por causa das constituições estaduais. No dia da eleição do Biden, dia 3, havia um referendo no estado da Califórnia para reintroduzir a política afirmativa e perdeu. Isso é uma situação particular lá, a Califórnia, mas perdeu porque a
A proposta de referendo veio no meio de um debate muito radicalizado, ela foi mal explicada, segundo os especialistas, os defensores da proposta, e ela vai ser retomada provavelmente na Assembleia do Estado, tem outras vias. Isso também está em jogo agora, vai subir na Corte Suprema Americana, o caso da Carolina do Norte, das universidades de lá. Então, é uma luta que ainda está em curso nos Estados Unidos, mas o Brasil conseguiu consolidar essa legislação federal, aqui também porque o governo central tem muito mais peso e o ensino público é mais centralizado. Isso, então, possibilitou esse avanço. Eu queria, então, salientar aí duas coisas. Primeiro, a convergência que há entre luta política e pesquisa acadêmica, tanto no debate sobre a distribuição de renda, como na luta contra a discriminação. Isso é muito importante e se deve considerar, então, a luta contra a discriminação como uma luta complementar e paralela à luta dos assalariados para o aumento da participação deles, dos trabalhadores e dos sindicatos, na renda nacional. Então, não tem nada a ver com os Estados Unidos. Isso geralmente é uma acusação corrente dizer que o debate sobre a questão racial no Brasil é calcado nos Estados Unidos. Não tem nada a ver. O debate aqui, como eu acabei de dizer, surgiu nos anos 70, porque houve um material estatístico que tornou mais transparente a desigualdade racial, como também a desigualdade social em geral e a desigualdade de renda, ao mesmo tempo que havia uma mobilização política do movimento negro e do movimento democrático mais em geral. Então, isso tem a ver com essa circunstância interna. Quanto ao debate sobre a reparação histórica, eu só queria lembrar aqui que José do Patrocínio, em 1880, publica um estudo, a partir do princípio que todos os escravos, os escravizados, os africanos em geral, introduzidos depois de 1831 no Brasil, eram livres pelos termos da lei brasileira. É um debate também que o Luiz Gama teve muito envolvido. Partindo do princípio que eles eram livres, ele vai demonstrar que vai fazer um cálculo dos dias em que esses indivíduos ilegalmente escravizados trabalharam dias, meses e anos sem salário, multiplica por 200 mil réis, que era o salário de 200 réis, perdão, que era o salário diário nesta época, e ele, então, vai assinalar que os proprietários deviam tanto para esses indivíduos ilegalmente escravizados, que é exatamente a ideia do José do Patrocínio nesse artigo que ele publicou no jornal abolicionista editado no Rio, ele que editava com Rui Barbosa, Gazeta de Notícias, em 1880. Então, a ideia mesmo de reparação, não de reparação histórica, mas reparação direta ali do trabalho ilegalmente extorquido dos africanos introduzidos após 1831 e dos filhos e dos netos deles, que também eram ilegalmente escravizados, isto é, quase a totalidade dos escravizados brasileiros em 1880, porque forçosamente eram, na sua esmagadora maioria, descendentes desses indivíduos, homens e mulheres introduzidos depois de 1831, essa população, então, tinha direito a tantos mil réis
de indenização imediata, ali, na hora. Então, isso é um debate que tem 120 anos no Brasil, o debate da reparação, e que foi levantado por juristas negros, no caso Zé do Patrocínio, mas também pela militância jurídica e jornalística do Luiz Gama, e isso, então, tem um impacto muito importante com a condição de se divulgar essas lutas, porque não fosse o trabalho da Lígia Ferreira e de outros pesquisadores em torno do Luiz Gama, eu estou me referindo ao livro que ela acabou de organizar e publicar sobre o combate jurídico no judiciário, nos tribunais e nos jornais do Luiz Gama. E quanto a essa indicação sobre o Zé do Patrocínio que eu dei, é pouco conhecida, mas isso é essencial para recompor este quadro de lutas sociais. A outra coisa que eu queria salientar é que nós estamos numa época de ocultação, de manipulação de dados de todo jeito, não só aqui, infelizmente. A gente está vendo isso nos Estados Unidos também, agora com a coisa da eleição. Mas, enfim, é preciso ficar atento para que o IBGE e o IPEA, que produziram e produzem ainda pesquisas e relatórios importantes sobre a desigualdade racial, desigualdade social no Brasil, não sejam pressionados para abandonar essas pesquisas ou para ocultarem os resultados. Como isso já aconteceu no Brasil, durante a ditadura, é importante que os pesquisadores todos fiquem atentos. Aliás, o censo devia estar sendo feito agora, o censo decenal, porque o censo começa sempre em setembro, e houve problemas, parece que o censo vai ser feito ano que vem. Então, nós temos aí já 3 episódios graves. O primeiro é a supressão dos dados de cor e raça em 1970, em plena ditadura. O segundo foi o censo de 1990, que teve que ser adiado por causa da desordem que o Collor criou na administração pública, com demissões horizontais e desestruturação de órgãos, por pura incompetência demagógica. E agora nós estamos tendo problema em torno desse censo. Eu queria lembrar também que saiu o Global Inequality Data do Piketty, que o Piketty organiza. Eu vou dar a referência aqui também. Saiu anteontem os dados atualizados até 2019 e o que se vê ali é uma desigualdade brutal no Brasil, onde é um dos países mais desiguais do mundo, ao lado da África do Sul, estou falando dos grandes países, e da Índia, mas mais que na Índia, até, menos que na África do Sul. No Brasil, os 10% mais ricos se apropriam de 57% da renda nacional. Então, isso é um dado brutal, e quem quiser pode olhar nesse site online que eu falei, ele está descomposto lá. E, obviamente, essa desigualdade é muito mais marcante na população negra. E, para terminar, eu quero dar 2 dados aqui, que são de pesquisas do IPEA e do IBGE, feito ainda em 2015. De cada 100 pessoas mortas no Brasil, sabendo que 56% da população brasileira
são afrodescendentes, são afro-brasileiros, de cada 100 pessoas assassinadas, 71 são negros no Brasil. Quando se vê a população das favelas, nos domicílios urbanos situados na favela, 66%, 66%, são formados por famílias negras e 34% por famílias brancas. Isto é, todo mundo é pobre, muito pobre, mora em favela. Mas a porcentagem de famílias negras morando na favela é bem superior à proporção nacional da população negra e é quase o dobro das famílias brancas pobres. Então, esse eu acho que o meu horário está chegando, o meu tempo está chegando no final, são os dados que a gente deve refletir. Eu falei rapidamente do passado escravista, mas tem essa herança, esse debate atual da questão da desigualdade racial, e eu acho oportuno lembrar isso perto, a 9 dias antes do dia 20 de novembro. Muito obrigado. Bom, muito obrigada, professor Luiz Felipe, pelas suas falas. Eu gostaria de colocar duas questões que, se fosse possível, eu gostaria que o senhor discutisse. A primeira, ela está ligada à ideia de que essa pandemia ela escancarou ainda mais as desigualdades, né? A desigualdade de renda, mas essencialmente a desigualdade racial. A pandemia, no caso brasileiro, ela impactou fortemente a quem a pandemia ataca mais. A pandemia, a crise econômica, as questões sociais ligadas a ela. Então, eu queria saber do senhor se, diante desse quadro, como é que a historiografia ela contribuiu para que a gente não pensasse a respeito dessa a palavra me faltou, desculpe, mas vou refazer. Eu percebo que na historiografia, em boa parte da historiografia brasileira, os autores não trataram dessa questão racial de uma forma a pensar o desenvolvimento econômico brasileiro. Então, essa era a minha questão. É possível pensar em desenvolvimento econômico sem levar em consideração o desenvolvimento econômico com a democracia, sem levar em consideração a desigualdade racial? E um outro ponto que eu gostaria de levantar, se eu me desculpe, é que, na sua fala sobre tráfico, a gente sabe que há um aumento enorme de entrada de africanos escravizados a partir do final do século XVIII. Entra muito mais africanos escravizados no Brasil do que entrava no período maior anterior. E em 1831, com a abolição do tráfico, com a proibição do tráfico escravo para o Brasil, a gente vai conviver de 1831 a 1850 com esse tráfico na ilegalidade. A renda gerada por esse tráfico ilegal, ela é demonstrada em vários trabalhos e se desdobra em enriquecimento de comerciantes, em indústria e afins. Então, esse trabalho roubado que o senhor se referia, ele também pode ser considerado roubado e um enriquecimento muito maior pelo volume de tráfico na ilegalidade a partir de 1831. E vou aproveitar para fazer uma rodada, que nós temos duas questões. A primeira da professora... Peraí. É melhor eu responder, porque senão eu vou me perder. Tá, perfeito. Eu vou responder... Primeiro eu vou começar pela última questão do tráfico. Obviamente, essa questão do tráfico é uma conta que precisa ser feita. Aliás, é curioso, porque quando se vê as balanças... Eu estou dizendo isso para estimular a pesquisa dos jovens pesquisadores. O comércio externo brasileiro está baseado nas tabelas históricas que começam em 1844. Ora,
elas não consideram, essas tabelas, o tráfico clandestino, porque se era clandestino, eles não iam pôr na tabela, como igual agora a Colômbia pusesse lá na tabela do PIB o tráfico de cocaína, você não pode, você tem que fingir que não sabe que isso existe. E essas tabelas, então, vão omitir essa importação de escravizados africanos, que era mais importante que a importação de manufaturado. E isso, então, a tabela do comércio externo brasileiro, ela já tem um viés na base dela, de 1844 a 1850, que distorce o estudo todo do século XIX. Eu tenho um aluno meu que é aluno não, ele é professor, e ele foi, aliás, colega de vocês na Unicamp, o Heleno Piazzantini, e ele está fazendo um pós-doc comigo exatamente sobre isso. Eu acho que, então, vai haver dados novos já proximamente. Outra coisa que você falou é o impacto da pandemia. Aí o que o historiador pensa? O historiador pensa o seguinte, que o patronato em geral, estou falando globalmente, aproveitou a ameaça de desemprego e o trabalho online doméstico, o home working agora generalizado no planeta inteiro, para explorar vergonhosamente os assalariados que estão trabalhando em casa, e explorar no sentido de que isso parece ter liberado os patrões dos horários e da regulamentação da jornada de trabalho. A maioria dos assalariados é invadida por e-mail no fim de semana, por solicitação do trabalho. Ora, a Europa já tinha avançado nisso antes da pandemia, porque o que se chamava na França teletrabalho já existia, e lá a jornada de trabalho oficial tem que ser respeitada, não pode mandar e-mail depois desse horário, o assalariado tem que ter uma pausa para almoço, tem que ter direito a férias, tem que ter direito a fim de semana, e isso tudo está havendo um abuso, então, parecido com o abuso dos patrões na Revolução Industrial. É isso, a mão de obra liberou geral, e que foi isso que demonstraram os entregadores de aplicativo uma greve, que, aliás, é uma greve histórica, uma das primeiras greves feitas em São Paulo em meados desse ano, e em outras capitais, acho que em Recife, Belo Horizonte, no Rio também, os entregadores de aplicativo fizeram greve porque eles querem seguro, eles querem garantias, não querem passar fome carregando comida nas costas, que é o que acontece. E querem seguro de saúde, antirroubo, da moto, essa coisa toda. Então, veja bem, o teletrabalho, o home working abre possibilidades infinitas, mas abre a oportunidade também de intensificar a exploração do assalariado, tanto assim que teve um grande diretor de um grande banco, que eu não vou citar, que teve a cara de pau de dizer que os empregados dele no banco deviam devolver uma parte do salário, porque não tem que pegar transporte e tal. Quer dizer, o sujeito tem a privacidade familiar dele invadida, a casa dele virou uma parte do escritório da empresa, que pode até nem precisa mais alugar prédio, pode desalugar agência, isso está acontecendo em toda parte. Ele tem que ter uma internet mais performante ou comprar equipamento que ele não tinha, trancar os filhos dele num quarto, a intimidade dele assim sendo totalmente rompida, e o outro acha que ele ainda tem que devolver dinheiro. Quer dizer, isso é uma coisa típica do conservadorismo brasileiro. Eu acho que isso em qualquer lugar do mundo, um país democrático, o diretor da empresa que fizesse uma declaração dessa teria que se demitir, porque haveria uma pressão social muito grande em cima dele.
E, obviamente, aí na outra ponta, para responder a sua pergunta, evidentemente que os mais desfavorecidos, que não têm emprego, não têm garantia, que depende do trabalho informal, são os mais atingidos, são os que têm mais dificuldade de ser atendidos depois nos hospitais, porque estão situados em zonas onde há pouco atendimento médico e de má qualidade. Isso vai ficar patente daqui para frente. Perde a escolaridade dos filhos, são os filhos que perdem a escolaridade, que isso vai ter um atraso muito longo nos próximos anos. Nós vamos pagar esse preço nos próximos anos, dessa perda de escolaridade de adolescentes e jovens, que facilita a exploração do trabalho infantil, facilita todo tipo de abuso em cima desses jovens e dessas crianças. Tem gente criança que passa fome até porque a merenda escolar era a principal, se não a única refeição do dia. Certo, obrigada, Luiz Felipe. Nós temos duas questões do público que está assistindo. Queria ressaltar que há vários elogios à sua conferência feitas no chat da assistência das pessoas que estão acompanhando. A primeira questão é da Cláudia Tessari. Ela pergunta: eu gostaria que o Luiz Felipe falasse sobre o impacto ou efeito das cotas sobre a desigualdade e sobre o fortalecimento do movimento negro. Essa é a primeira questão. Do movimento negro. Sim. Sim. Bom, eu acho que... Diga. Você prefere responder? Não, diga outra pergunta. Não. A outra questão é do Jaime. Professor, fazendo uma conexão com estes dados que você trouxe, pode-se falar de um genocídio negro, tal como levantou Abdias do Nascimento? E qual a participação da Frente Negra Brasileira na discussão da desigualdade no Brasil? Bom, eu vou responder a Cláudia. Esses dados, evidentemente, que vão... essa presença crescente de negros nas universidades, hoje, nas universidades públicas, a presença de estudantes negros é mais ou menos próxima à proporção dos negros no conjunto da população brasileira, está se aproximando. Evidentemente que isso é um ganho fantástico para a sociedade brasileira, que discriminava indivíduos por critérios de uma injustiça básica, e que agora vai ver uma potencialidade muito grande em todos os campos desses diplomados pelas universidades públicas e privada, porque teve aí também como é que se chama o programa de cota da universidade privada, esqueci o nome. Qual? ProUni, exatamente. O ProUni, que foi anterior ao julgamento das cotas até em 2012, porque o ProUni foi uma decisão do Ministério da Educação, na época que o Tarso Genro era ministro da Educação. E quanto à pergunta sobre o genocídio, vejam bem, lá aí há duas coisas. Há a acusação do Abdias de Nascimento e a parte da militância e do movimento negro em geral sobre genocídio, e isso corresponde a uma situação de opressão extrema sobre um grupo. E há uma outra coisa, que é uma convenção da ONU de 1948, que foi ratificada no Brasil nos anos 50 e que tem na cabeça os genocídios ocorridos na Segunda Guerra e que define o genocídio de maneira muito estrita. O genocídio é a morte, a intenção de eliminar fisicamente os grupos ou comunidades em razão da sua crença, da sua raça ou da sua cor.
E isso em casos explicitados. Por exemplo, no Ruanda, houve o massacre nos anos 90 dos Tutsi, que eram designados e procurados casa por casa pelos Hutu, e isso é um caso de genocídio explícito. Isso foi considerado pela ONU tal qual. O ataque a populações, a comunidades indígenas, pode ser assimilado ao genocídio. Eu faço parte da Comissão Arnes e nós somos consignatários de uma acusação no Tribunal de Genebra do governo ter promovido uma incitação ao genocídio com relação à população indígena, a povos indígenas. Então, são dois pontos do problema. Se você for num tribunal internacional e disser que o morticínio que ocorre no Brasil de jovens negros é um genocídio, isso não passará nos tribunais. Mas no debate político é perfeitamente válido de caracterizar isso como um genocídio. São coisas distintas, que eu acho que devem ser salientadas essas diferenças. Certo, obrigada, Luiz Felipe. Nós temos mais um comentário e uma pergunta, ambos da Milena Fernandes. O comentário é: a relação entre o presente e o passado é um momento crucial no trabalho do historiador. No trato dos viventes, você deixa clara a importância do estudo do tráfico e da África no contexto em que foi escrito. No mesmo livro, você homenageia um colega morto pela ditadura. E daí a Milena parte para uma questão. Em sua visão, quais são os problemas da sociedade contemporânea brasileira que merecem a atenção da história econômica? Como tratá-los? Bom, no livro eu homenageio 3 amigos meus que foram assassinados pela ditadura, não é um só. É o Paulo de Tarso Celestino, Eleni Guariba e o Onestino Guimarães. Mas eu agradeço a pergunta da Milena e, na realidade, esse livro que eu escrevi era para... Também tem uma intenção mais ampla, primeiro tirar a historiografia brasileira o que eu chamo cilada territorial. Cilada territorial é achar que as fronteiras atuais do Brasil eram as fronteiras da América Portuguesa e que havia um desígnio histórico de que a terra lá, a praia descoberta por Cabral, ia virar um país independente. Então, tudo é estudado retrospectivamente só em relação com a Europa, evidentemente que sempre se estudou a escravidão, mas a relação com a África ficava restrita à história regional da Bahia. O livro não trata só da relação com a África, trata a relação com o Rio da Prata também, e que são relações do século XVII, não datam do Mercosul. E eu acho que, então, essa percepção do Atlântico Sul como um espaço geohistórico é mais pertinente que a concepção de América Latina, que é relativamente recente no debate político brasileiro, só começa depois do fim da monarquia, quando o Brasil se torna uma república, como o resto dos países americanos. E hoje o Conselho da América Latina está totalmente desestruturado por forças centrífugas que existem. O México e a América Central estão no NAFTA, é outro papo, lá é uma dinâmica americana. O resto, os países do Pacífico vão agora, o Biden disse que vai
reativar o Trans-Pacific Partnership, que tem 12 países do Pacífico e vai constituir uma espécie de união alfandegária para se proteger da expansão chinesa. E eu acho que o Brasil está muito mais virado para a África, e o Brasil tem muito mais em comum com Angola do que com a Bolívia, que está aqui do lado, basicamente. Eu acho que o desafio, então, para o historiador é isso, é não ficar embaraçado por datas canônicas e limites da historiografia que estão inteiramente travados por essa coisa autocentrada e por essa ideia de história territorial, e ver que o Brasil tem uma dinâmica mais ampla do que a América do Sul, principalmente nesse período de globalização acentuada. Certo. Luiz Felipe, na pergunta do Jaime, ele pediu só para acrescentar, que ele tinha perguntado sobre a participação da Frente Negra Brasileira na discussão da desigualdade no Brasil, né? Qual seria essa participação, porque ficou só faltando. Era uma segunda parte da pergunta, se você puder falar. A Frente Negra dos anos 30? Sim, é claro, isso foi uma primeira vez que o assunto foi levantado no Brasil, de maneira organizada. O Abdias Nascimento depois teve um peso muito importante nisso também, mas a Frente Negra depois se fragmentou. Eu acho muito mais importante, por isso que eu falei disso, essa luta pelas cotas e pela política afirmativa, que começa nos anos 70 e que marca o nascimento do movimento negro unificado, e que é uma luta que é um dos pilares da redemocratização no Brasil. A luta pela igualdade racial faz parte, como eu disse, da luta social mais ampla e política brasileira. Certo. Luiz Felipe, nós gostaríamos, em nome da BPHE, gostaria de agradecer imensamente pela sua conferência, pela sua presença, por ter aceitado o convite. Muito obrigada. Se você quiser fazer uma breve encerramento, fique à vontade. Não, eu que agradeço. Eu acho que esses assuntos todos demandam um desdobramento maior, e eu tive que resumir coisas muito mais complexas e procurei traçar uma linha de continuidade entre a redemocratização no Brasil e a preservação da Constituição de 1988, porque é ela que está em questão hoje. É isso que eu queria dizer. Tá certo. Agradeço novamente. Passo a palavra ao Diego, que é o nosso mestre de cerimônia. Muito obrigada, Luiz Felipe. Muito obrigada a todos. Olá de novo. Com prazer que passamos agora a sessão de divulgação dos premiados do terceiro prêmio ABPHE de melhor tese e dissertação. Para tal, passo a palavra ao presidente da ABPHE, o professor Alcides Goulart Filho. Boa noite a todos e a todas, né? É um prazer falar depois do Luiz Felipe Alencastro, né? Depois de uma conferência dessa magnitude, é um prazer enorme. Então, nós vamos dar início à entrega dos prêmios melhor tese e melhor dissertação. Antes, só gostaria de lembrar, né, que nós estamos na terceira edição do prêmio tese e dissertação. A primeira edição, né, não havia essa diferença entre tese e dissertação, que foi a edição de 2015-2016, né, quando foi entregue o prêmio no 8º encontro em São Paulo, né, junto com o CLAD, e cuja vencedora foi a Alexandra Maria Pereira. A segunda edição, né, 2017-2018, daí já foi dividido entre tese e dissertação. Os vencedores foram Felipe de Souza Mello,
dissertação, e o Luiz Felipe Gruzzi Cury, de tese. E ambos estão já prontos para serem lançados em forma de livro. Aliás, o primeiro também foi lançado em forma de livro pela Alameda, e esses dois agora estão prontos, né, nessa parceria entre a BPHE e a UCTEC, né, estão no forno, estão saindo. E então nós estamos agora, essa é a terceira edição, né, que também de tese e dissertação, e também temos a menção honrosa. Então, cada edição a gente foi aperfeiçoando, melhorando, acumulando aprendizado, né, e qualificando esse prêmio. Ele sempre é realizado nos encontros de pós-graduação, como eu falei, o primeiro foi em São Paulo, o segundo foi em Ribeirão Preto, e esse terceiro agora aqui em Osasco, de forma online, né? Eu gostaria, então, inicialmente, de agradecer e nomear, né, os que fizeram parte da comissão julgadora. Né, da tese foi o Francisco Corsi, da Unesp Marília, a Mônica de Souza Martins, da Federal do Rural do Rio de Janeiro, e a Cimeia Nazareno Lopes, da Universidade Federal do Pará. Da dissertação, né, o Daniel Valconsentino, a Milena Fernandes Oliveira e a Rita de Cássia Almico, né? Então, a quem a direção da BPHE agradece pelo trabalho, né, fazer parte de uma comissão de julgamento de uma dissertação em tese é um trabalho hercúleo, né, já participei de uma comissão dessa, a decisão, né, a escolha, porque tem que sempre, parece que todos os trabalhos são muito bons e quero, né, às vezes gostaria de premiar mais que 1, 2 ou 3, portanto, é sempre uma decisão muito difícil, né? Os trabalhos ele foram selecionados pela sua qualidade, segundo os professores que receberam e avaliaram, né? Então, eles receberão certificado de premiação por tanto os autores e os orientadores da tese de dissertação premiada e também a menção honrosa, né? O que a BPHE irá se comprometer é dar o apoio institucional para uma possível publicação, um apoio institucional e um possível apoio financeiro. Isso vai depender, né, das condições financeiras da BPHE, de fazer esse apoio institucional. O institucional né, com certeza, mas o apoio financeiro vai, né, depender dessa negociação com uma possível editora. Né, mas estamos à disposição, né, já que tanto o primeiro foi publicado e os dois passados também foram publicados. Então, eu vou agora passar para a minha amiga Rita Almico, né, que irá divulgar os nomes, porque nós não divulgamos, né? Isso foi uma surpresa. Então, eu espero que todos e todas estejam, né, na sala, ansiosos para saber, né, porque foram 12 dissertações, e lembrando isso, né, só está aqui 12 dissertações e 12 teses. Espero que os 24 candidatos, né, os 24 que escreveram, estejam presentes, porque será divulgado o resultado agora pela Rita. Fala, Rita. Bom, boa noite novamente. É um prazer estar aqui nessa função de premiar um trabalho. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a parceria do Daniel e da Milena nessa empreitada, né? A gente recebeu, como o Alcides falou, 12 dissertações de temas variados dentro da história econômica. Eu acho que esse prêmio da BPHE é uma excelente iniciativa, incentiva a pesquisa, incentiva esse ambiente da premiação, no sentido do reconhecimento dos trabalhos. Quero, a princípio, dizer que foi muito difícil, porque os trabalhos tinham uma qualidade bastante elevada, então nós tivemos, eu, Daniel e Milena, uma dificuldade para determinar, né, infelizmente tem que escolher um desses trabalhos, e daí a gente decidiu por dar a menção honrosa do prêmio de dissertação para Felipe Mendes Erra, com a dissertação intitulada O Mercado de Trigo em Florença, 1284-1340, trabalho que foi orientado pelo professor Marcelo Cândido da Silva, do Programa de Pós-Graduação em História Econômica da Feliz USP. Meus parabéns, Felipe, parabéns, Marcelo, é um trabalho de grande qualidade.
E o prêmio, o primeiro lugar para o prêmio de melhor dissertação vai para Roberta Kelly Brito, com a dissertação intitulada Vapores de Mauá, a Companhia de Navegação e Comércio do Amazonas, 1852-1871, trabalho que foi orientado pela professora Patrícia Maria Melo Sampaio, do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Amazonas. Parabéns, Roberta, parabéns, professora Patrícia, parabéns, Felipe, parabéns, professor Marcelo. Esse prêmio, espero que seja de grande honra para vocês. Devolvo a palavra ao Alcides, enquanto a organização prepara a entrada da Roberta e do Felipe, se estiverem aqui, para que eles nos deem um oi virtual, já que a gente não pode entregar os certificados. Então, obrigado, Rita, por divulgar. Então, agora vamos passar para a divulgação do prêmio Melhor Tese, né? E passo a palavra, então, para a Cimeia. Olá, boa noite a todos. Bem, quero agradecer mais uma vez o convite da BPHE de fazer parte da comissão. De fato, foi um trabalho grande, foram 12 teses, como já foi mencionado aqui, e trabalhar com Daniel, trabalhar com a Mônica e com o Francisco foi muito tranquilo, em função de que as teses, assim, muito boas, os trabalhos muito bem organizados, mas que tinha que escolher o melhor, né? Então, primeiramente, vou apresentar a menção honrosa da tese, vai para Vanessa Foman Jürgenfeld, com a tese intitulada Teoria do Desenvolvimento, de Celso Furtado, Criatividade e Contraposição a Interpretações Neoclássicas, orientada pelo saudoso professor Wilson Cano, do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Econômico do IE Unicamp. Parabéns, Vanessa, parabéns ao saudoso professor Wilson Cano, mas ao programa que a Vanessa participou. E o primeiro lugar da tese foi para o Clemente Gentil Pena, com a tese intitulada Economias Urbanas, Capital, Créditos e Escravidão na cidade do Rio de Janeiro, cerca de 1820 a 1860, orientado pelo professor Manolo Garcia Florentino, do Programa de Pós-Graduação em História Social da UFRJ. Mais uma vez, parabéns, Vanessa, parabéns ao saudoso professor Wilson Cano, que nos deixou esse ano, parabéns, Clemente, parabéns, professor Manolo. Devolvo agora a palavra ao professor Alcides, enquanto a organização prepara a entrada dos vencedores, se eles estiverem nos assistindo. Então, eu quero agradecer novamente aos professores, aos avaliadores, né, essa equipe de 6 professores, são 24 pesquisadores que submeteram seus trabalhos aos prêmios, né, e vocês, né, vocês ajudam a consolidar, reforçar, né, a relevância da BPHE, né, na comunidade, né, numa ampla comunidade científica, mas também nessa nossa comunidade científica que não é tão pequena, que é relevante, que é de pesquisadores em história econômica, né? Então, os dois estão aí, né, a Roberta e o Clemente, né, pelo roteiro que eu recebi aqui, tem agora, né, esse meio roteiro bem rígido, né, recebemos aqui pelo Fábio, que não pode sair do script, então eu faço seguiu o protocolo. Muitos e muitos parabéns aos dois, desculpa te interromper, Alcides. Então, eu não sei se pelo aqui vou passar a palavra para o mestre, para o Diego, né? Depois ver se os dois premiados também têm direito de fazer uma fala. Diego, né? É o mestre Diego, é isso. Tá aí, Diego. É você ainda, Alcides. Eu só encerro no final. Ah, é isso. Isso. Então, mas
pelo roteiro tá assim, tá bem rígido. Então, vamos passar a palavra, né, Rita e Simé, vamos passar a palavra para a Roberta e para o Clemente, se eles querem fazer algum comentário, né? Não Acho que rapidamente. Isso. Sim. Roberta. Nossa, grande satisfação. Muito feliz eu trabalho com os bastante tempo, Patrícia, enfim, realmente uma satisfação. Estou muito feliz. Obrigada. Obrigada, Roberta. Né? E agora passo para o Clemente. Ligar o áudio. Bom, eu quero, né, satisfação imensa, agradecer muito o prêmio, muito honrado de ter recebido, né? Fico muito feliz de poder participar e fazer parte da associação. Muito obrigado. E, valeu, muito obrigado. Nós temos aqui também a Vanessa, que foi melhor menção honrosa da tese. Isso. Vanessa, queres fazer algum comentário? Vanessa? Vanessa, queres fazer algum comentário? Como receber para melhor menção honrosa. Menção honrosa de tese? Eu acho que ela não está ouvindo. Não está ouvindo, não está nos ouvindo. Está nos ouvindo, Vanessa? Não está nos ouvindo. O teu áudio. O áudio. Conectando o áudio. Não está nos ouvindo. Não estamos ouvindo, Vanessa. Estamos ouvindo. E também temos a Vanessa de tese e o de dissertação foi o Felipe Mendes, né? Que eles não, acho que não está por aí o Felipe Mendes, né? Não. Então, pelo roteiro, né? Eu gostaria então novamente de agradecer a todos os professores, aos avaliadores, a Simé, a Rita e os demais, né? Estendo meus agradecimentos aos demais, né? Isso consolida a nossa associação e com certeza estaremos para o próximo 4º prêmio, vamos, né, aprender mais, porque cada um acumulou um aprendizado, e o 4º prêmio, melhor dissertação, melhor tese, né, teremos mais novidades. Então, muito bem, eu agradeço então, e por final eu passo a palavra ao mestre de cerimônia, ao Diego. É isso, né, Diego? Isso. Primeiro, parabenizar todos os vencedores e vencedoras aí do prêmio e da tese de dissertação. A gente agradece imensamente a presença de todas e todos e encerramos aqui a nossa sessão e cerimônia de premiação. Lembrando e convidando todo mundo para as atividades do nosso último dia de encontro, quinta-feira, 12 de novembro, também conhecido como amanhã, a partir das 10 horas da manhã, com as sessões ordinárias, lançamento de livros, mesa redonda, entre outras atividades. Uma boa noite, um bom descanso a todas e todos, e nos vemos amanhã. Boa noite, um abraço. Boa noite, boa noite. Parabéns, Roberta, adorei ver o teu nome lá. Clemente, a tua tese maravilhosa. Olha, muito boa mesmo. Eu estava super suspeita, porque eu conheço a tese do Clemente, meu tempo.